Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nós estamos nessa videoaula tratando da apostila Teoria Política elaborada pelo professor Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira para a Universidade Aberta do Brasil. E nós vamos tratar do capítulo 3, que é Teoria Política na época moderna, as utopias. Ora, o professor Adriano nos chama a atenção nesse capítulo de dois grandes aspectos. O primeiro são as características gerais da época do Renascimento, virada do século XV para o século XVI, e no outro aspecto ele faz uma análise de duas obras que repercutiram muito naquele momento, até hoje, aliás, elas têm referência, que é O País da Cocanha e A Utopia de Tomás Moros. Tá? Bom, vamos ver essas duas grandes partes e o que a gente pode extrair desse capítulo. O primeiro aspecto, o Adriano nos chama a atenção a respeito das características do Renascimento e ele, em tese, seriam três grandes características. A primeira, o capital mercantil, claramente ele se vê como que preocupado, né, em investir em cultura. Tá? É interessante você pensar que os comerciantes daquele momento, eles começam então a sustentar, a financiar artistas, escultores, pintores. Isso é uma coisa que caracteriza muito o Renascimento. A segunda questão é que há uma clara concentração de poder e principalmente prestígio, né? Prestígio político, prestígio social, nesses grupos, né? Notadamente dos mercadores. Né? Quer dizer, eles acabam funcionando como esse papel do mecenas, né? Aquele sujeito que tira do próprio bolso e financia a arte, ele acaba se destacando no meio social, e ao se destacar no meio social, ele não só adquire prestígio, né, perante esse meio, mas é claro, consequentemente, ele acaba concentrando ao redor dele, em função desse prestígio, uma série de pessoas, e aí, derivando quase que naturalmente, ele adquire um certo poder, né, poder político, evidentemente. E por fim, tá, há uma outra característica do Renascimento, que é a criação das cortes, né? Daquele grupo de nobres que cercam o monarca. E isso acontece por quê? Porque é um momento que se tem início a chamada centralização monárquica, que vai derivar mais à frente no chamado Estado absolutista. Tá? Ora, essas são as grandes características do Renascimento. E dentro desse rol, dessa conjuntura que se constitui, uma conjuntura política, social, que se constrói a partir nesse período, nessa época, existe no campo das ideias uma nova discussão que começa a pipocar na cabeça das pessoas. E que discussão é essa? Tá? Há uma busca, ainda que de forma, como é que eu vou dizer, quase como uma fantasia, uma ilusão, mas uma fantasia, uma ilusão que pode ser atingida, quem sabe um dia, de uma ordem social mais justa. Né? E é nesse sentido, quer dizer, por um lado, uma centralização monárquica e essa arte que se destaca cada vez mais por meio desses mecenas. Por outro, essa busca a esse mundo justo é que duas obras acabam ganhando destaque, e aí é a segunda parte desse capítulo que o Adriano Cerqueira nos chama a atenção, que são os livros O País da Cocanha, né, e o outro livro, A Utopia. Né. No livro O País da Cocanha, quais os pontos que o Adriano Cerqueira nos destaca? Primeiro, que é um livro que descreve uma espécie de paraíso terrestre. Quer dizer, existe uma ilha mágica, né? Uma ilha mágica no sentido de que tudo lá é abundante, quer dizer, a natureza é farta, não há dificuldades em sobreviver nessa ilha. E salvo, é claro, digamos assim, e aí não poderia ser diferente, né? Um princípio bem cristão, uma certa penitência que as pessoas devem passar para conseguir descobrir aonde fica essa ilha paradisíaca. Tá? Essa penitência é ficar 7 anos submerso, né, na poeira da terra. Ora, e nesse sentido, como é que funcionaria essa ilha? Quais as suas principais características? Tá?
Sem dúvida alguma, é uma agregação que o Adriano denomina como pré-social. Quer dizer, dada a abundância, dada a fartura que existe, não há a menor necessidade de alguma organização política, alguma organização administrativa. E a coisa é tão clara que, segundo o livro, né, O País da Cocanha, cada indivíduo, né, tem ciência daquilo que ele pode usufruir, daquilo que ele pode fazer. Ou seja, as pessoas, a coisa é tão farta que elas naturalmente já veem, já percebem as limitações que elas têm, no sentido de não jogar fora, de não exagerar naquilo que o próprio meio ambiente oferece às pessoas, né? E, consequentemente, tá, se tudo isso acontece, então nós estamos tratando, e o Adriano nos chama a atenção disso, de uma espécie de um mundo natural, um mundo onde o estado natural, ele se basta, não há nenhuma interferência humana para que esse mundo se organize melhor. Ele já é organizado da forma ideal. Tá? Então é um paraíso, portanto, que independe do homem, independe da organização ou da condição humana. Já no outro livro, A Utopia, do autor Thomas Moros, tá? A ideia é, ainda que se busque também esse mundo paradisíaco, também por um acaso é uma ilha, tá? Mas aí já funciona de uma outra maneira. Tá? É uma ilha, não se sabe exatamente onde fica a Ilha da Utopia, né? Mas com certeza sabe-se que lá há justiça social com liberdade individual. Tá? Também, por dedução do livro, por indicações que aparecem em vários segmentos do livro, trata-se de uma república. E aí é interessante porque já claramente o Thomas Moros ele está se fiando naquele exemplo, já na época remoto, da República Romana, onde é a forma de governo ideal, quando há uma res pública, ou seja, coisa de todos. Tá? Então, a Ilha da Utopia, ao contrário do País da Cocanha, ela não, é um lugar que é bom na medida em que o homem é que produziu a partir da escolha de um modelo político perfeito, ou quase perfeito, o mais próximo disso, que é o modelo da república, o modelo republicano. Tá? Nesse sentido, tá? Como é feito, as coisas se organizam a partir da iniciativa humana, o que se tem? Primeiro, uma valorização tremenda sobre o trabalho. As únicas pessoas que não trabalham são os sábios. É claro que aí é uma referência clara ao modelo platônico, né? Onde o sábio ele estaria dispensado do trabalho manual, do trabalho mecânico, né? De usar as mãos e tal. Mas, ao mesmo tempo, o ato de trabalhar ele é fundamental, é ele que dá dignidade, que dá ética às pessoas. Tá? Existe servidão na Ilha da Utopia de Thomas Moros? Sim, né? Mas apenas para os delinquentes. E aí é interessante porque nesse raciocínio do Moros também é possível recuperar esse delinquente ensinando-lhe princípios éticos por meio do trabalho. Tá? Tudo isso pode ser resumido no quê? Que o pensar humano ele é capaz de modificar a natureza e, mais do que isso, é capaz de produzir um pensar justo. É desses duas grandes obras, esses dois grandes polos de discussão que começa a se sonhar um mundo social mais justo a partir do Renascimento. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.